Amém? Sal da igreja com a paz do Senhor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permitiu estar em sua casa mais um dia. É um privilégio, né, estarmos na presença do Senhor. É um privilégio estarmos na tua casa. É maravilhoso quando nós analisamos e pensamos, né, e lembramos no que o Senhor fez em nossa vida. Da onde o Senhor nos tirou, aonde que o Senhor nos colocou. E ter o privilégio de estar aqui nessa noite, podendo louvar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele, entregar o nosso sacrifício a Ele, não tem nada que se compare. Não tem nada que se compare. Não tem alegria maior, não tem prazer melhor do que estar na presença do Senhor, do que estar em sua casa e glorificando o nome dEle. Não há lugar melhor para se estar. Aqui é o melhor lugar. É a casa de Deus. É onde Ele fala conosco, onde Ele se revela a nós e opera milagres e maravilhas em nossas vidas. Amém? Sem perca de tempo, convido a igreja a se colocar de pé. Peço que abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Mateus 5, do 1 ao 12. Estarei lendo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Convido o diácono Antônio a fazer essa oração pela palavra, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar? Amém. Irmãos, texto muito conhecido, Mateus, né, capítulo 5, famoso Sermão do Monte, sermão que demorou, vamos dizer assim, muito tempo, né? Quando nós vamos parar para ler, vamos parar para analisar e vamos parar para pensar, nós vemos, né, quanto tempo demorou, quanto tempo custou ali também, né, para Jesus nesse sermão. Mas
que nos traz lições maravilhosas, que nos traz ensinamentos maravilhosos, que o Senhor se revela e fala conosco através desse texto. Porque nós já estamos acostumados, né, a ouvir esse termo em diversos outros textos. A irmã Elaine citou aqui, né, do Salmos 1, bem-aventurado. E nós ouvimos falar sobre esse termo bem-aventurado ou bem-aventurados diversas vezes na palavra. E nós sabemos o significado, que é aquele que é feliz, é aquele que recebeu algo do Senhor, é aquele que tem alegria. Bem-aventurados sois vós. E aqui nós vemos as bem-aventuranças que Jesus cita no Sermão do Monte. E através desse texto, nós aprendemos como que funciona o reino de Deus. É através desse texto que nós aprendemos como que funciona o Evangelho. É totalmente diferente da nossa concepção. É totalmente diferente do nosso pensamento. É totalmente diferente do pensamento desse mundo. Vai totalmente na contramão do que esse mundo acredita e do que esse mundo pensa ser uma verdade ou a verdadeira felicidade. O reino de Deus, ele vai totalmente na contramão do reino desse mundo. E através de Mateus capítulo 5, nós aprendemos como que funciona o reino de Deus. E nós aprendemos o que é verdadeiro evangelho e o que é seguir a Cristo e o como é servir a Ele. Observamos nesse texto que Mateus, o autor ele traz muito além do lado emocional da felicidade ou da alegria. Isso inclui o bem-estar espiritual, que conta com a aprovação de Deus. Porque quando nós observamos no capítulo 5, no versículo 3, que o autor ele não está tão importado assim com o lado emocional, ele está mais importado com o lado espiritual, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que reconhece o seu pecado, que é humilde de espírito e tem a capacidade de reconhecer o seu pecado, esses sim herdarão o reino dos céus. Aqueles que reconhecem que nada é, que nada faz, que nada pode. Então, nós vemos aqui que o autor não está se importando com o lado emocional, mas ele está se importando com o lado espiritual. E aqui já há uma grande diferença do nosso pensamento para o pensamento de Deus. Nós muitas vezes nos importamos com o exterior. Nós muitas vezes vemos somente o lado exterior das pessoas. Mas o que Cristo ele verifica verdadeiramente, o que Deus ele vê verdadeiramente é o interior. Por isso que bem-aventurados serão os humildes, porque deles são o reino dos céus. Jesus, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria. E constantemente ele quer nos livrar dos fardos que nós mesmos estipulamos. E quer nos fazer constantemente bem-aventurados, constantemente felizes em sua presença, constantemente alegres em tua presença. Constantemente o Senhor quer mudar a nossa vida e transformar a nossa vida. Ele é a verdadeira alegria, ele é a verdadeira felicidade. Nesse texto, quando nós paramos para analisar e pensar um pouco e olhar também com outros olhos, nós podemos ver quais são as verdadeiras credenciais dos servos e dos súditos do Senhor. Que é pessoa de paz, pessoas que são humildes de espírito, que choram pelos seus erros. E por chorar pelos seus erros, eles são consolados.
Nós podemos também ver as características dos servos através desse capítulo 5 de Mateus. Irmãos, nós temos algo tão precioso que nós carregamos dentro de nós, porque é o Senhor quem direciona o nosso viver, é o Senhor quem direciona os nossos caminhos. E quando nós colocamos Ele em nossa frente, quando nós colocamos Ele no nosso caminho e decidimos somente fazer a vontade dEle, as coisas andam, as coisas fluem, a coisa é diferente. Nos tornamos pessoas de paz, nos tornamos pessoas que carregam alegria. Não que tenham uma felicidade momentânea ali, não que tenham uma felicidade passageira, mas carregam uma alegria constante em seu peito, em dias de luta, em dias de dificuldade, em dias de dor e aperto. Carregam uma alegria constante da bem-aventurança que é servir ao Senhor, que é trabalhar para esse reino, que é servir a esse reino. Nesse sermão, nós vemos um Jesus mais perto, porque o capítulo ele já inicia que Jesus, vendo uma grande multidão, que já era de costume, né? Jesus está andando e atrás dele vira uma grande multidão. Aqui já inicia e nós podemos ver que um Jesus perto, que Jesus se assenta e começa a ensinar para aquela multidão. E são ensinamentos maravilhosos que nós trazemos até hoje e até os momentos dos dias de hoje. São ensinamentos grandiosos que o Senhor tem falado conosco, assim como falou para os discípulos lá naquela época. Mateus aqui, ele está apresentando Jesus como se fosse um segundo Moisés, maior do que o primeiro. Tasker, citando Dude, diz que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Quando vamos analisar o texto, não somente do Sermão do Monte, mas diversos acontecimentos relatados no Novo Testamento, observamos Jesus retratando que o reino de Deus é como se fosse um reino de ponta cabeça. É como se fosse uma pirâmide de ponta cabeça. Não tem como entendermos isso. Não tem como imaginarmos isso. Porque o Senhor, Ele age e opera de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Diferente dos padrões desse mundo. Diferente das verdades desse mundo. Vivemos em um mundo no qual ver o outro derrotado é o que importa para os nossos lucros e para os nossos ganhos. Ver o outro prosperando é um motivo de inveja e de ira. Infelizmente, na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser, e não pelo que de fato são. Já no reino de Deus, a espiritualidade não busca holofotes, nem aplausos dos homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus, que tudo vê em secreto. Nós já observamos aqui como o reino de Deus é diferente dos padrões desse mundo. Se o motivo de nós estarmos aqui é por conta dos holofotes, é por conta de reconhecimento, estamos no local errado. Se o motivo de estarmos aqui é para receber aplausos pela nossa espiritualidade, estamos no local errado. Nós devemos estar aqui para agradar somente aquele que nos vê em secreto e que vê o interior e não o exterior. Porque nós podemos fazer uma análise da pessoa exteriormente. Nós podemos dar as características dessa pessoa exteriormente. Mas interior, somente Deus, e somente Deus conhece, somente Deus vê, e somente Deus sabe o que se passa, o que essa pessoa faz, onde ela anda, o que ela vê. Então, o reino de Deus, ele não se importa com o seu exterior. O seu exterior pode estar bonito, o seu exterior pode estar perfeito, mas o que importa para o reino de Deus é o seu interior. O reino de Deus está em oposição totalmente aos reinos desse mundo.
Os reinos deste mundo são aplaudidos agora, mas entrarão em colapso depois. Ostentam agora, mas depois estarão e ficarão completamente desamparados. Eles abrem as suas bandeiras de sucesso agora, mas depois tudo cairá ao chão. E o que reinará é a manifestação da glória do Senhor. Não o reino deste mundo. Por mais que nós vemos muitas vezes eles estiando a bandeira do sucesso, a bandeira da prosperidade, a bandeira da alegria, falsa felicidade, cairão por terra na volta do Senhor Jesus. É uma falsa alegria, é uma falsa prosperidade, é uma falsa felicidade. Nós temos que prestar bastante atenção e nos analisarmos nesse momento. Pensar no que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo algo para receber aplausos? Será que alguém lhe prometeu muito dinheiro para você vir à igreja? Ou lhe prometeu um carro? Ou fama? Se alguém lhe prometeu isso, e você veio por conta disso, você está com as intenções erradas, no local errado. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo no qual, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas só estão por conta dos holofotes. As pessoas só estão por conta que recebem aplausos ou porque estão à frente. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. Não venha buscando por fama. Não venha buscando por reconhecimento humano. Não venha buscando por aplausos. E o autor aqui, por isso que o autor aqui, ele não está se importando com o lado emocional. Ele está se importando com o lado espiritual. A espiritualidade verdadeira, não a falsa. A falsa sim busca aplausos. Busca estar à frente. Mas aquele que realmente ama o Senhor, tem alegria nas pequenas coisas. Aquele que verdadeiramente ama o Senhor, tem prazer nas pequenas coisas. Muitas vezes nas coisas que ninguém quer fazer. Mas o nosso objetivo aqui é servir ao Senhor. Servi-lo com amor e alegria. É um prazer constante e eterno. Não estamos aqui para passar tempo. Não estamos aqui para chegar depois do nosso trabalho na nossa escola. Ah, fui para a igreja, somente isso. Não. Não é algo que é para preencher a nossa rotina. Somos bem-aventurados e felizes de estar na casa do Senhor. Quando nós nos prostramos diante dele, reconhecendo o nosso pecado, chorando diante dele porque ele nos consola, nos humilhando diante dele porque ele nos levanta, nos dá força e nos capacita. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. A cultura do mundo, ela busca aplausos e trazer os holofotes para si. Mas a cultura do reino é trazer Cristo e fazer com que Cristo seja conhecido e levar os holofotes para Ele. O nosso objetivo aqui
é fazê-lo conhecido. É fazer que o mundo olhe para ele, não que o mundo olhe para nós. No versículo 11, fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós sentimos alegria e prazer de entregar a vida pelo Senhor, de entregar a vida por essa causa, de entregar a vida por amor a esse reino. O mundo está hasteando a bandeira deles. O mundo está hasteando a bandeira do sucesso, a bandeira do pecado, a bandeira da lascívia, a bandeira do erro, a bandeira da sujeira. E não se envergonham disso. O mundo não se envergonha de ser o mundo. O mundo não se envergonha de falar os seus princípios errados. Mas por que nós muitas vezes nos envergonhamos de hastear a bandeira da verdade, do Evangelho de Cristo, que é poder para salvar e perdoar pecadores? E daí que seremos perseguidos. E daí que muitos de nós seremos mortos por essa palavra. Será que não vale a pena? Será que porque não vale a pena morrer por essa palavra? Morrer por Cristo? Não vale a pena? Vendo tudo que Ele fez por nós, vendo que Ele sofreu por nós, não vale a pena viver nesse reino de ponta cabeça? Aleluia. Nós necessitamos muito de analisar a nós mesmos, de ver aonde está a nossa intenção, onde nós temos colocado a nossa mente e o nosso pensamento, para termos uma vida de paz, uma vida bem-aventurada, uma vida feliz e de paz com Deus. Primeiro, nós temos que nos entregar, tem que haver entrega. Tem que haver um reconhecimento. Tem que haver busca ao Senhor. Adoração, renúncia, negar a si mesmo e se humilhar diante do Senhor. Somente com uma vida direcionada por Deus, uma vida que busca Ele e uma vida de alegria a Ele, nós encontramos a verdadeira alegria. Encontramos a paz e temos força e temos a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos, independentemente da situação, dos motivos, das dificuldades, das perseguições. Que nós temos que ter alegria e prazer, grande prazer, em sermos perseguidos, sim, por amor à palavra do Senhor. Infelizmente, o que nós vemos são pessoas vivendo uma vida de engano constante, caminhando a passos largos a um abismo profundo de pecado e erro. Pessoas que acreditam estar fazendo certo, mas vivendo de uma forma errada, vivendo no erro, vivendo no pecado, infelizmente. Mas hoje o Senhor nos chama
Hoje o Senhor nos chama para vivermos uma vida bem-aventurada, de bem-aventuranças com o Senhor, de felicidade, uma verdadeira felicidade. Porque esse mundo não é feliz. Esse mundo não é feliz. A felicidade é algo que muitos estão pagando para ter. Se eu comprar aquele carro, será completa a minha felicidade. Se eu comprar aquela casa, será completa a minha felicidade. Se eu receber aquele salário, será completa a minha felicidade. É sempre lá na frente. As pessoas estão pagando para ter uma felicidade errada, uma falsa felicidade. Porque pode ter certeza, quando comprar o carro, ainda há um vazio dentro. Quando comprar a casa, vai ter um vazio dentro. Quando receber aquele salário, vai ter um vazio dentro. Uma vida sem sentido, sem nexo, que não traz alegria verdadeira, que não traz prazer verdadeiro. Uma vida sem rumo, que a pessoa só fica andando em círculos. Prospera aqui, cai ali, depois volta, e é assim até o final da vida. Mas Deus, Ele nos oferece a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer de amá-lo cada vez mais e a cada dia mais. E de sermos bem-aventurados em sua casa, em sua presença. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, no dia da luta, no dia da dificuldade, no dia mais difícil, o Senhor sempre estará lá do nosso lado. O Senhor sempre estará lá para nos proteger, para nos guardar, para nos ajudar em todo o nosso caminho. Nós temos que entender uma coisa sobre esse reino de Deus. Para você ganhar, você tem que perder. Para você crescer, você tem que descer. É assim que funciona. O rico é aquele que serve. Aquele que chora é aquele que ri verdadeiramente com o Senhor. É necessário morrer para viver com Cristo. É diferente. É diferente. Não trate o reino de Deus como a ética e as coisas desse mundo. Porque nós vivemos de uma forma diferente. Nós vivemos de um jeito diferente. Há um rei em nossas vidas que governa tudo e todos. Governa cada passo que nós damos. Novamente, para encerrar, eu quero levar os irmãos a meditar comigo no versículo 11 e 12 novamente. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Novamente, quero levar a reflexão dos irmãos a imaginar e a pensar que será que é pedir demais compromisso com o Senhor? Será que é pedir demais? Será que Ele está pedindo demais a nós? Será que Ele está pedindo demais a nós ser fiel a Ele? A não dividir o nosso pensamento entre o mundo e entre Deus? Será que Ele está pedindo demais?
Se algum de nós, algum dia, for colocado a fio de espada e fizerem uma proposta que para muitos é irrecusável, ou você nega esse Deus ou você morre, qual seria a nossa atitude? Verdadeiramente aí é que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Realmente é nesses momentos que o Senhor vê e que podemos observar também quem serve ao Senhor. Mas medite nisso. Será que é pedir demais ter compromisso com o Senhor? Viver uma vida reta e santa diante da presença dEle? Gente, não é pedir demais. Não é pedir demais. Compare o reino em que nós vivíamos antes com o reino que nós estamos hoje. O salário que nós ganhávamos no reino anterior, nós trabalhávamos e o salário ainda era a morte. Nós trabalhávamos e o salário era a morte. No reino que nós estamos, nós trabalhamos, nós servimos. E o salário é vida. Mas ainda, infelizmente, é pedir demais. Infelizmente, é pedir muito. Infelizmente, nos custa. Custa a nossa vida, custa o nosso tempo. Custa os nossos momentos. Custa dinheiro. Certamente não é pedir muito. Quando nós lemos sobre o sacrifício ali de Jesus na cruz, nós vemos realmente que não é pedir demais. Ele fez tudo isso. A morte na cruz, o sofrimento, a dor, a humilhação, para nos fazer bem-aventurados. Para nos trazer alegria e um prazer incontrolável. Temos paz na turbulência. Temos paz em meio às guerras. E nós apenas confiamos. E apenas descansamos no Senhor. E pode ter certeza que o trabalho, quando nós servimos ao Senhor de verdade, quando nós servimos com amor, quando nós servimos com prazer e entrega, não buscando aplausos, não buscando olhares de homens, não buscando reconhecimento, não para estar bonito. É difícil, sei. Mas quando nós buscamos por amor a Ele, em gratidão a Ele também, é diferente. Nós sentimos um prazer incontrolável. Somos mais do que bem-aventurados. Temos uma alegria em nosso peito que arde constantemente por amor de Cristo. E é Ele que nos traz esse prazer e essa alegria. Amém? Sou grato a Deus por tudo que Ele fez em minha vida, por tudo que Ele está fazendo na igreja também. É algo maravilhoso. O Senhor tem levantado pessoas para servi-lo verdadeiramente. Pessoas que não pensam duas vezes para entregar a vida ao Senhor. Pessoas que não pensam duas vezes em sacrificar muitas vezes um momento ali de descanso para estar na presença do Senhor, para estar em sua casa, para louvar o nome dEle. Então, sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na igreja e no povo dEle. E tende por motivo de alegria passar por perseguições,
passar por provas, por lutas, por amor de Cristo. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.